Da notícia, a primeira edição, começa agora o Giro de Notícias pelo Alto Tietê. A gente vai fazer uma conexão direta com o nosso repórter Ricardo Café, que tem todas as informações da região pra gente. Bom dia, Café. Oi, Fabi, bom dia para você, bom dia para todos os nossos amigos da Guarda da Notícia, quem nos acompanha aqui na M560 e também nas nossas redes sociais. Olha, Fabi, eu vou trazer um resumo sobre os impactos, né, que a chuva forte de ontem causou aqui na região do Alto Tietê. E eu trago primeiro as informações do município de Suzano. Né, as equipes lá da prefeitura atuaram, né, para conter os impactos causados pelas chuvas e elas fizeram monitoramento dos principais pontos de alagamento. Teve um nível de precipitação aí, Fabi, na casa dos 115 milímetros em 60 minutos, em pouco mais de uma hora. Isso foi aproximadamente ali entre 3, 4 horas da tarde. É muita chuva para pouco tempo. A gente está com imagens aí, das ações, né, das equipes. Aí teve uma atenção especial aí para a região central, no Jardim Revista, no Monte Cristo, Jardim Maitê, enfim, diversos bairros que foram atingidos pelas chuvas, ali perto do cemitério São Sebastião. Nós estamos vendo aí imagens do Rio Una que atravessa a parte da cidade, e essas já são as equipes de manutenção fazendo a limpeza no pós-chuva. Isso já pode ver que a foto é noturna, né? Essas fotos foram retiradas ontem à noite. Então são as equipes da Operação Catatreco e também as equipes de manutenção lá da prefeitura. Olha, o prefeito, inclusive, foi exibido ontem aqui, né, um vídeo, né, do prefeito falando sobre os trabalhos, mas é importante lembrar, viu, Fabi, que apesar dessa força-tarefa emergencial, esses serviços de zeladoria e a Operação Catatreco, eles são feitos ao longo do ano todo, tá? E o objetivo é realmente evitar problemas, evitar que haja enchentes em episódios como esse. A gente não dá para controlar a natureza, é claro, né? Quando vem uma pancada de chuva muito forte, muito concentrada, muita chuva em pouco tempo, não tem conversa. É igual você virar um balde cheio de água no seu tanque de lavar roupa. Ele vai encher primeiro, né? Aquilo que a gente chama de lâmina d'água, e aí com o tempo o ralo vai escoando, o sistema de drenagem vai escoando. Mas até que escoa toda essa água, as pessoas têm que colaborar para evitar o quê? Evitar que o ralo fique obstruído, para evitar então que os bueiros fiquem obstruídos. Então, colaborando com as operações Catatreco, fazendo o descarte regular, correto, de lixo, sem jogar lixo, sem jogar... A gente fala isso quase todo dia, né, Fabi? Não tem como. Nessa época de verão, é um alerta que precisa ser dito, repetido, martelado. Descarte irregular prejudica todo mundo. Então, as ações que são feitas lá em Suzano ao longo do ano, tem a limpeza de rios, valas, bueiros. Pra você ter uma ideia, Fabi, em 2025, ao longo do ano todo, já foi retirado, olha só, mais de 1.600, quase 1.700 toneladas de resíduos. 1.700 toneladas de resíduos, além da limpeza de 106 quilômetros de rede de drenagem. Então, se alguém tiver alguma emergência, claro, é só ligar para a Defesa Civil 199 e algum risco de vida, aí 193, sempre ligar para os bombeiros. Fabi, antes de eu pular para a próxima informação, ontem, você sabe que eu estava praticamente o dia inteiro, né, em Ferraz de Vasconcelos, acompanhando aquele caso, e quando eu retornei de São Paulo, fui de trem, mais fácil ir para São Paulo de trem, essa pancada de chuva por volta das 15 horas passou por Ferraz de Vasconcelos também. E aí eu fiz um flagrante, vou pedir para a Ali rodar o vídeo, de um flagrante que eu fiz ali na Avenida Brasil, bem na área central. Esses não são bobos não, hein, Café? Fabi, é só seguir o bicho, o instinto do animal é perfeito, né? Começou a dar trovoada, começou a cair uns pinguinhos, ó, os caramelos ali, você viu que tinha quatro cachorros pretinhos ali, né? Eles estavam se confundindo na imagem, e o caramelo ali no outro ponto, se escondendo no comércio. Isso aí, a Avenida Brasil ali, Ferraz de Vasconcelos, tem um comércio vibrante, e os lojistas são muito amáveis, né? Eles dão esse espaço para os cachorros ali, ninguém se importa. A gente tinha as pessoas se protegendo da chuva também. Tem regra, né, Café? O que deveria ser regra é realmente respeitar os animais. Infelizmente foi o diferente do que a gente viu em Santa Catarina, mas olha só, a convivência é totalmente pacífica, eles aí se abrigando aí, já prevendo que a chuva seria forte. É verdade, Fabi, mas olha, aquele episódio lá lamentável, é uma exceção, a gente sabe
que todo mundo gosta de um animalzinho, de um pet, de uma companhia. Eu quero acreditar que é uma grande exceção, que esse tipo de maldade no ser humano, viu, Fabi? São as grandes exceções, né? A maior parte das pessoas realmente tem o respeito no coração, respeitam as pessoas, os seres vivos, enfim. Se a gente entrar nesse debate, a gente também não vai parar, né? Todo mundo que... tem uma frase que é atribuída ao Leonardo da Vinci, né? Não sei se é real ou não, mas no dia em que a humanidade conhecer o coração de um animal, vai conhecer a bondade, o amor, enfim, algo nesse sentido, e a gente tem que concordar. Não. Ô, Fabi, eu vou passar então para a próxima informação de Itaquaquecetuba, que tem a ver, tá, com isso que eu passei em Suzano. A Guarda Ambiental lá de Itaquaquecetuba, ela fez dois flagrantes, tá? Nessa terça-feira. Teve um caminhão que veio lá da zona leste da capital, fez o descarte irregular de resíduos ali no bairro Fiorello. E aí os agentes constataram, né, que o motorista fez a destinação inadequada do material. Olha o flagra aí, pessoal da Guarda Ambiental. E era uma área de várzea, completamente em desacordo com as normas ambientais. Aí crime ambiental, tá? Uma vez que esse descarte foi num local impróprio, uma área de preservação ambiental, estava poluindo o rio e trazendo risco ao equilíbrio do ecossistema. Aí com essa infração, olha só, olha que salgado que ficou essa brincadeira, Fabi. O responsável foi autado em 3.000 unidades fiscais do estado de São Paulo, conforme a legislação ambiental. Isso corresponde, sabe a quanto? R$115 mil. Olha que multa deliciosa, né, que o moço recebeu. R$115 mil de multa, né? Além disso, o condutor ele recebeu uma outra multa, uma multa de trânsito, tá? Por conta do mau estado de conservação do veículo. E o caminhão já foi recolhido para o pátio. Então ele vai ter bastante dor de cabeça, né? Em uma segunda ação, aí lá no bairro da Vila São Judas Tadeu, né, a Guarda Ambiental identificou outro veículo, flagrado aí por meio de vídeo, né, no monitoramento, fazendo o descarte irregular de materiais inertes também na margem de um córrego. Ali o condutor foi autuado em quase R$2 mil também, tá? É uma situação que não dá, por causa de 1, 2, 3, meia dúzia que faz esse tipo de coisa, né, Fabi? Outros sofrem. Ou foi o que a gente viu ontem em diversas cidades aqui do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá também teve uma enchente muito alta, e a gente acaba vendo aí que, por ação de um responsável como esse, para não falar outra coisa, acaba obstruindo valas, rios, córregos, bueiros, e quem sofre é a população. Não dá, né, Fabi? Certeza. A gente sabe aí que a chuva foi forte, a gente tem todos os impactos, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não jogar o lixo, porque o que a gente vê realmente é que a água não dá vazão por conta realmente que os bueiros estão obstruídos. Isso também é uma responsabilidade da população. Se cada um cuidar da sua parte, porque muitas vezes eu tô fazendo a minha parte, se o vizinho não faz, eu também acabo realmente impactada pela falta de educação, porque isso é uma questão de educação, não é questão de precisa ensinar. Não, você não ensina, você come alguma coisa na sua casa e joga no meio da sala? Não faz, então você não faz na rua também, né? Fabi, não vou falar nem que é uma falta de educação, é falta de caráter mesmo, viu? É sem vergonhice, viu? Porque os caras fazem de propósito, principalmente essas empresas meia boca aí, irregulares, que fazem o descarte de material inerte, às vezes material de construção. Isso é falta de caráter, isso é malandragem mesmo. Inclusive a prefeita aqui de Mogi das Cruzes, a Mara Bertaioli, tem falado diversas vezes, eu mostrei em outras entrevistas, outras pautas que eu acompanhei, como aquela construção das obras de esgotamento sanitário no distrito de Jundiapeba, que sempre é afetado também quando tem chuva alta, né? E ela comentou sobre isso, para evitar o descarte irregular, né? Ela postou um vídeo recentemente falando sobre isso. A prefeitura, o poder público, as prefeituras, o governo fazem seu papel, fazem as limpezas, manutenção, não tem como, e é um trampo gigantesco, né? A gente tem que tirar o chapéu para essas equipes que trabalham o ano inteiro. Vai limpar um córrego, para cortar uma grama de um quintal, eu já sofro. Você imagina você limpar um córrego? Claro, eles têm ajuda de algumas máquinas, mas muito do serviço tem que ser feito na mão, Fabi. Muito serviço é na mão, o operário desce ali, o servidor desce ali com uma roupa mais especial, coleta esses resíduos. Cara, esse pessoal tem que tirar o chapéu, é um trabalho tremendo. E aí vai lá um filho da mãe, né, um irresponsável, faz esse tipo de descarte aí, prejudica todo mundo, não dá. Ô Fabi, agora só para encerrar o meu giro aqui então do Alto Tietê, vou passar um alerta aí, né? A Câmara aqui de Mogi das Cruzes, ela tá tá em recesso, né? Mas assim, os vereadores continuam trabalhando, etc.
E o presidente da Câmara, o Farofa, né, o presidente, o vereador Francimário Vieira, o Farofa, ele mandou um alerta aqui para nós, para a imprensa, e pediu para avisar, porque ele teve, ele e a esposa dele, né, a dona Sani, tiveram os celulares clonados recentemente, tá? Nessa terça-feira. Inclusive, eles registraram um boletim de ocorrência lá no 1º Distrito Policial da cidade, tá? Um crime que é registrado como falsidade ideológica. Sabe por quê, Fabi? Porque por meio da clonagem dos aparelhos dos dois, os criminosos, olha só, e aí que eu falo que tem que... Ah, meu Deus. Eles estão pedindo dinheiro para supostas ações sociais. Estão usando o nome do presidente da Câmara, da esposa dele, para mandar mensagem pedindo colaborações falsas para ações sociais. Né? Então, o Farofa e a esposa dele esclareceram, não estão arrecadando verba para nenhum evento. E eles pedem para que as pessoas que tenham contato dos celulares das vítimas desconsiderem eventuais mensagens aí vindas desses números até que as linhas sejam recuperadas, né? Você imagina um vereador já de diversos mandatos aqui na cidade, presidente da Câmara, imagina quantas pessoas que o vereador Farofa tem de contato no celular dele, a esposa dele também. Então, os criminosos foram, vou falar para você, viu, Fabi? Foram lá, fizeram essa clonagem e estão pedindo dinheiro, pedindo Pix. Então, fica o alerta aqui para quem tem os contatos do presidente da Câmara, da esposa dele aqui de Mogi das Cruzes, que desconsiderem essas mensagens. Já tem boletim de ocorrência registrado no 1º DP e eles já estão correndo atrás aí para recuperar os números. Fabi, 11h31, esses são os meus destaques. Hoje eu tô com uma novidade aqui, ó. Você pode ver no meu óculos, Fabi, que agora você não vai mais me ver no escuro, não, hein? Ó. Não vou ficar mais com a cara escura. Tá aqui, iluminado. Café, deixa eu te perguntar só pra gente encerrar aqui uma conclusão aí do que acontece aí nos próximos passos da investigação de Ferraz. Olha, Fabi, agora é o seguinte, depois que os agentes do Ministério Público fizeram toda aquela apreensão de equipamentos, computadores, celulares, tablets, agora vem uma fase na investigação que é a fase de analisar os dados, né? Isso costuma demorar, né, Fabi? Isso não é uma fase assim tão rápida. Por isso que, num primeiro momento, é considerado apenas uma investigação, tá? Alguns servidores municipais, a gente tem a informação aqui de que 3 secretários, o vice-prefeito e mais alguns servidores foram afastados preventivamente para não prejudicar aí as investigações. Só que esse afastamento, a prefeitura enviou uma nota para a gente, Fabi, eu vou até ler aqui, a prefeitura informou que nesse momento não cabe antecipar as medidas administrativas, que seria o afastamento desses agentes públicos, né? Uma vez que o MP ainda vai se posicionar oficialmente a respeito do teor das investigações. Então, a Prefeitura, claro, de Ferraz reafirma, né, a confiança nas instituições, no devido processo legal, permanece à disposição da Justiça para colaborar com a verdade, mas ela, diante dos fatos, né, a administração municipal esclareceu que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo todos os documentos, acessos solicitados para a elucidação aí dos fatos investigados. E a Prefeitura reforçou também, né, que não compactua com qualquer prática que interfira aí nos princípios da administração pública, né? É claro que a gente vai aguardar, então, as informações do Ministério Público do Estado de São Paulo, os avanços dessas investigações para confirmar essas denúncias. Lembrando que a suspeita, Fabi, só para quem não estiver nos acompanhando, existe uma suspeita em que dois termos de acordo de conduta, né? Os TACs, chamados TACs, que foram feitos com uma empresa lá do município, teriam sido utilizados para pagar uma propina e tirar as multas de uma empresa lá que teria demandas ambientais com a cidade. Então ela teria que fazer esse termo de ajustamento de conduta, né, com o município, fazer as compensações ambientais. Por isso que as principais investigações, Fabi, estão ali na Secretaria de Meio Ambiente do município, que é por onde tramitou esses dois processos, tá? Segundo as investigações, um ex-vereador estaria envolvido também, então a gente está acompanhando para saber quais vão ser as novidades. E é uma pena, né, Fabi, que Ferraz de Vasconcelos apareça aí na mídia com esse tipo de informação.
Lembrando que o Ministério Público chegou nesses dados, nessas suspeitas, devido a uma outra operação que foi deflagrada lá em 2024, a Operação Mundite, você deve se lembrar, e aí, na análise dos equipamentos apreendidos à época, chegaram a essa suspeita desse novo conluio entre agentes públicos e empresários da cidade. A gente segue acompanhando, Fabi, por enquanto. A gente ainda não tem muita novidade, mas vamos aguardar então como é que vai ficar a situação lá na prefeitura. E o que importa, claro, é acompanhar a situação, o que vai refletir para a população. Segundo o Ministério Público, os valores que o município deixou de arrecadar, né, seriam em torno de 24 milhões de reais. Isso de acordo com os termos de ajustamento de conduta lá de 2022, 2023, mas esses valores atualizados para hoje chegariam por volta aí de 43 milhões de reais. Então é um valor que o município deixou de arrecadar e é um valor, claro, que poderia ter sido revertido aí em infraestrutura, segurança, educação, saúde para a população. Tá certo, então, Café. Muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando, porque realmente tem toda a importância aí de uma transparência. E sobre isso, a prefeita, né, de Ferraz de Vasconcelos, ela gravou um vídeo, colocou nas redes sociais. Vamos acompanhar. Meu compromisso é com a verdade. Hoje, alguns agentes do Ministério Público Ambiental vieram até a Secretaria do Meio Ambiente e em outros departamentos que tramitam os processos do meio ambiente para apurar processos de multas ambientais que começaram, em sua maioria, em 2018, há quase 10 anos. Quero dizer que a nossa cidade, durante nossa gestão, avançou muito na análise do Tribunal de Contas em transparência dos gastos públicos. Chegamos quase no selo ouro de certificação. Durante todos esses 5 anos do meu governo, não existe um inquérito ou processo que envolva o meu nome. Darei todo o apoio aos agentes do Ministério Público Ambiental e vou cooperar de forma significativa com toda a investigação. Não temos compromisso com o erro. E se algum servidor público tiver envolvimento com esses processos, serão devidamente responsabilizados e que arquem com seus erros. E por aqui, eu sigo no meu trabalho pela nossa cidade. Muito bem, é sobre isso que a gente espera aí, né, Café? Que realmente as investigações esclareçam e principalmente que o problema maior é que o dinheiro que deixa de ser arrecadado deixa também de melhorias para a população, porque é um dinheiro da população, né? Sim, sim. Mas a prefeita emitiu essa resposta aí com rapidez ontem, com austeridade, e nós vamos aguardar então, né, realmente os desdobramentos. Estamos numa fase de investigação ainda, de suspeitas, claro, né, uma operação desse tamanho, com mais de 100 agentes, aí 22 mandados de busca e apreensão, não seria deflagrado se os indícios não fossem muito fortes, sem dúvida, né? O Ministério Público, inclusive, fez uma coletiva ontem lá na sede do Ministério Público em São Paulo, eu acompanhei, né, por volta do meio-dia, mas vamos aguardar então os resultados para ver, para definir essas responsabilidades, e aí sim vamos ver quais serão as atitudes do Poder Público Municipal e quais serão as consequências dessa operação, Fabi. Tá certo então, Café. Muito obrigada pelas suas informações, por esse giro aí pelo Alto Tietê, deixando a gente sempre muito bem informado. Obrigada, você volta no Download, segunda edição, certo? Combinado, até mais. E aqui no estúdio da Guardiã da Notícia, do Download primeira edição, a gente vai continuar falando do Alto Tietê, mas agora a notícia boa, certo? A gente recebe aqui a secretária de Cultura de Itacoaquecetuba, a Nena, que já é muito famosa em toda a região, né, Nena? Para falar de notícia boa, para falar de carnaval, de edital e de cultura, que é isso que também a população precisa, certo, Nena? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui, mas em especial vamos falar de alegria. Sim. Não é verdade? O mundo já está tão triste e ainda bem que existe um carnaval no meio de tudo isso, no meio deste ano que começa aí. A gente vem trazendo aí a notícia sobre o carnaval e em especial o Carnaval Itaquá 2026. Na verdade, a gente vem tentando fazer o resgate do carnaval. Trata-se, as pessoas esperam o carnaval oficial. Aquele carnaval que se tem de desfile de escolas de samba. Não, nós não chegamos aí. Uhum. Até mesmo porque a gente não consegue caminhar com esse carnaval oficial sem ter as agremiações carnavalescas junto a nós da secretaria, né? Então, a gente depende também de uma liga a qual nós ainda não estamos tão bem alinhados. Mas estamos bem alinhados, sim, com os artistas
da cidade, estamos bem alinhados com os grupos, com os coletivos, e é deles que nós vamos falar, porque o nosso Fundo Municipal de Cultura, mais um ano, abre um edital para que eles possam serem os contemplados, né? Então nós vamos fazer um carnaval através de edital pelo Fundo Municipal de Cultura. Só que o carnaval tá aí. Como é que vai funcionar esse edital e como é que esses artistas, né, que querem fazer parte desse carnaval vão ter acesso? Na verdade, o edital já está aberto, mas encerra nessa sexta-feira. O tempo é curto? Sim, o tempo é curto, mas é o tempo que a lei nos permite, que é um mínimo de 5 dias. E como a gente entra o ano, e o carnaval esse ano, não sei se você percebe, ele foi muito na cara. Né? Ele foi muito na primeira semana de fevereiro. O ano passado foi em março. Né? Então, ficou muito em cima. E devido ainda o ano fiscal nem estar aberto, então a gente tem que tratar isso também com muita seriedade. Então, o que nós fizemos? Demos um prazo mínimo, que encerra agora sexta-feira. Já temos algumas inscrições. De todos os inscritos, teremos 4 selecionados, com uma premiação bacana, 12.500 para cada um dos 4 selecionados. Então, assim que sair o resultado, no dia 6, que já vai sair no edital em decreto do Diário Oficial, eles automaticamente, já no outro dia, já recebem parte dessa verba, os 4 que foram selecionados, para começar então a confecção do seu abadá. E que eu tenho certeza que muitos já sabem onde vão fazer o abadá, quantas porque existe uma quantidade mínima e eles também já sabem que precisa ter 50 mínimo de pessoas no grupo. Um bloco de pelo menos 50 pessoas. Mínimo de 50. Então, eles como já participaram anos anteriores, passados, então eles já sabem o que tem que fazer. E me conta uma coisa, todo mundo pode participar? Todo mundo que tem um bloco, né? Que tem um grupo de até 50 ou mais podem participar? O proponente, ele tem que estar no cadastro ativo de artista da secretaria. Ou o proponente ou parte dos integrantes do grupo, né? Tem que estar no cadastro de artista. 80% deste grupo, deste coletivo, tem que ser morador residente do município. Afinal de contas, nós estamos tratando de uma verba, de um aporte financeiro que é do Fundo Municipal de Cultura, então é para os artistas e coletivos da cidade de Itaquá. E aí a grande festa, a gente está vendo aí algumas imagens dos anos anteriores, e a gente vê, realmente levar alegria para as ruas, num carnaval bem familiar também. Eu acho que é esse o espírito também, né, Nena? Exatamente. Você pensa que o ano passado mesmo foi tão bom, foi tão gostoso, e a gente percebeu que os grupos, que os coletivos abraçaram a ideia, né? De estarmos juntos na praça fazendo acontecer. E não é só estar conectado, cultura e os coletivos de artista, mas também é estarmos conectados com todo o governo municipal. É uma segurança que está ali para dar o amparo se a gente precisar, e também para que as famílias possam se sentir seguras. É a Secretaria de Mulher que traz as suas políticas públicas para a praça, com as campanhas de não é não, né? Com o empoderamento feminino. Como é importante o não é não no carnaval, né, Nena? Você entende? Precisa ser reforçado cada vez mais. E é isso, e ali você está tratando com idosos que também não conseguem às vezes se defender, com a própria criança que precisa estar mais próximo dessas atitudes para entender que ela pode ter uma vida melhor do que hoje as mulheres enfrentam. Então elas estão mais preparadas. Então tem mulheres, tem saúde, que também é um momento muito importante. A Secretaria de Saúde vem junto conosco, levando testes gratuitos de DST, HIV, sabe? Então, são propostas que a gente vai estar na praça, num momento específico, cada pasta com a sua, com o seu trabalho para aquele momento. E me conta, esse carnaval de Itaquá vai acontecer em que dias? Nós vamos fazer no primeiro dia do carnaval, que é na sexta-feira. Sexta-feira 13, pensa. Sexta-feira 13. De 13 nada. De 13 nada. Bem colorida, com muita alegria. Eu creio que este ano vai ser muito melhor esse encontro ali na praça. Eu creio que vai estar mais fortalecido.
Porque a população já experimentou no ano passado. Nós já estamos indo para a quarta edição. Então já sabe realmente o que acontece ali, e com esse apoio aí do edital, desse suporte, faz com que os grupos ainda consigam se profissionalizar cada vez mais, né? Com certeza. Pensa que quando a gente fala que essa é uma verba do artista para o artista, é aquilo. Não adianta a gente fazer um evento grande. Eu acho que o valor poderia ser maior? Claro que poderia ser maior. Mas nós estamos iniciando o ano e tem uma divisão ainda de editais para a gente poder fazer ao longo do tempo, para poder chegar no artista e nos seus coletivos. Então essa conexão, ela começa agora, é fevereiro, é carnaval, é dia 13. Então agora você já deu um spoiler aqui, porque vão ter outros editais. Sim, esse é só o primeiro 2026. O que a gente pode esperar na cultura de Itaquá em 2026, Ana? O ano passado a gente fez algumas coisas bem bacanas com a questão de incentivo à leitura, que é um olhar que a gente tem olhado com bastante carinho, até mesmo porque nós somos os indicados para o Prêmio Governador do ano passado. Então esse ano a gente não quer só ser o indicado, a gente quer ir e vencer. A gente tem a nossa cultura itinerante que a gente leva para os bairros, e nos palcos tem a questão dos artistas. Então os nossos festivais também virão alguns editais que o artista vai poder se aproveitar dele. Eu acho que ele tem, na verdade, eu acho que o artista tem que estar conectado com a pasta. Uhum. Ele estando conectado conosco, existe palco, existe edital, existe porta aberta, existe o nosso carinho da nossa equipe, porque a nossa equipe de cultura, ali é todo mundo artista. Uhum. Eles sabem o que eles querem, porque hoje eles estão aqui dentro, mas eles já estiveram lá fora. E se amanhã eles estiverem novamente lá fora, eles querem que o município esteja mais fortalecido com o trabalho que cada um colocou. E abraçando, né, Nena? Porque é ter esse olhar para a cultura, que muitas vezes é uma pasta que não tem a mesma verba de outras, né? Sim. Então tem que ter esse olhar para a cultura, porque a cultura também ensina muito. Ela faz com que todas as questões da própria história, da nossa própria história, elas sejam mantidas. Então é importante que a gente tenha esse investimento e que a população veja isso, né? Que é para ela. E não é só isso, né? Além do aporte financeiro pela prefeitura, nós temos o canal aberto, porque quando a gente fala nós temos esse canal aberto, é porque muitos municípios não estão recebendo os recursos da lei Rouanet, do PROAC, agora da PNAB, que elas são leis federais. Uhum. Você está entendendo? Por quê? Porque a cultura não está totalmente normalizada. Sim. A nossa cultura de Itaquá, ela está normalizada. Chegou na cidade, já nesse início de ano, 2.300.000 reais para editais também de proponentes, pessoa física, jurídica, coletivos, pontos de cultura, pontões. Então, quer dizer, tem muita coisa para acontecer. Muita coisa para acontecer, seja com verba municipal, seja com verba estadual, seja com verba federal. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso trabalho ele é feito com muita responsabilidade. Uhum. E quando a gente escuta falar nas redes sociais que contratou fulano, contratou outro artista, dinheiro da cultura é para cultura, gente. Não adianta falar que está gastando em cultura e não está gastando. Todos os gastos, eu acho que eles são muito bem divididos. Mas eu, em especial, falo da divisão de gastos dentro da cultura. Não, eu acho que é importante também, porque a população ela quer ter acesso à educação, sim, ela quer ter acesso à saúde, ela quer ter acesso à diversão, ela quer se informar. Cultura também é uma forma de você alimentar a alma dessas pessoas. A gente fala que a gente precisa se nutrir mesmo de cultura. Uhum. Porque se a gente não se nutrir de cultura, a gente vai ser triste. E a cultura, ela vem para amenizar isto. Então, se você tratar a cultura, eu falo aqui próximo ao meu umbigo, eu sou muito bairrista. Uhum. E quem me conhece sabe disto. Então, eu jamais vou olhar ou um aporte para um artista de mega show, mas se eu também não equilibrar aqui, eu sempre trato o equilíbrio.
Só que também os artistas, eles precisam entender o seguinte, precisa estar conectado com a sua Secretaria de Cultura do seu município. Sim. Se você não estiver conectado lá, se você não estiver no mapeamento artístico, ninguém vai te enxergar. E tem que pensar também de uma outra questão, de um outro ângulo. E a gente pode até pegar o Itaquá Fest como um exemplo. Sim. Que é totalmente uma parceria público-privada, né? Privada. Iniciativa privada, mas que colocou Itaquá no holofote aí desse cenário dos grandes shows do cenário nacional. Cenário nacional. E isso é bom pro artista Lógico, que é da região, lógico. porque Itaquá tá num outro patamar agora. Lógico. Então são investimentos que fazem a diferença. E Fabi, o artista quando chega nesse momento aí do Itaquá Fest, do rodeio, como querem chamar, já é uma tradição da cidade e, mais uma vez, a gente parabeniza o prefeito Eduardo Boigues por fazer essa virada de chave. Porque antigamente, quando se tinha o rodeio, realmente o dinheiro era do município. Hoje, essa virada de chave que o Eduardo deu na questão da iniciativa privada, isso foi fantástico para a cidade. Isso foi maravilhoso para a cidade. Só que é um outro formato. Uhum. E é um formato que ele vem pronto. Então, a minha interferência é muito pouca. Porque não existe a nossa verba do Fundo de Cultura ali. Então, a minha interferência é pouca. O que eu posso fazer é sugerir, é dar sugestões. Como, por exemplo, os artistas me cobram nesse momento do Itaquá Fest. Ah, não tem um palco. Poxa, mas já não tem espaço para o Itaquá Fest. Uhum. Eu não consigo, nesse momento, manter um outro espaço. Itaquá já ficou pequeno para o Itaquá Fest. Aquele espaço, e é um dos maiores que nós temos, já está pequeno. Itaquá entrou no cenário nacional de festas abertas à população e gratuita. E quando a gente fala gratuita, a gente consegue continuar falando que é gratuito. Porque ali é uma festa solidária, né? É uma festa que o meio ambiente está lá dentro. Então é uma junção de coisas que a iniciativa privada fortalece a gestão do município também. Quantos empregos tem ali? Empregos de pessoas de Itaquá, eu sei disso. Então, a gente tem que olhar com mais carinho para esse momento festivo na cidade e que é estabelecido pela iniciativa privada. Perfeito. Então, 2026, Itaquá promete muita cultura. Muita cultura, a começar por dia 13. Então, convida todo mundo para esse carnaval e para quem ainda pode fazer aí a participação no edital até amanhã, né? Até Dá amanhã. tempo. Então, vai isso. lá, segue, garante aí a sua vaga. As inscrições são presenciais, são lá na Secretaria de Cultura. Para não falar o endereço, fica na Rua da Prefeitura, no prédio espelhado, das 8 até as 16 horas, ainda dá tempo de se inscrever. E para quem ainda não consegue se inscrever, achando que o edital vai ser difícil, monta seu bloco, vai para lá, vai ter premiação para todo mundo que estiver lá junto com a gente. A gente vai estar na sexta-feira, começa às 13 horas e a gente termina às 19 horas. Sintam-se todos convidados. E mesmo quem não vai participar do edital, fica também o convite para brincar esse carnaval, que é realmente o que vale a pena, né, Renan? Isso aí, vamos pra lá, vai ter música, vai ter banda, vai ter bloco, vai ter muito samba, vai ter muito carnaval e muita alegria. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. A Nena veio de Itaquá aqui para a Paulista, para realmente divulgar a cultura de Itaquá. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para que a gente fale realmente do que é bom, né? Leve um pouco de alegria para a população que tanto precisa. Obrigada, um abraço a toda a equipe aí da Guardiã da Notícia que sempre nos abraça. Com certeza. Sintam-se sempre abraçados por aqui. Obrigada mesmo. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem mais informação, tem jornalismo internacional e também as notícias da Bahia, aqui na Guardiã.